A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e hoje eu senti muito de falar aqui em Filipenses, Filipenses 4. Fala muito que é os nossos corações, sabe, irmãos? Deus tem sido grandioso, né? E eu creio que Deus vai falar assim com os irmãos grandemente. Porque nosso Deus, ele é poderoso, misericordioso, bondoso, né, irmãos? E ele sempre quer o melhor para nós, né? Então, acredita assim que cada palavra que é escrita aqui na Bíblia, né, ela fala conosco de alguma forma, até uma vírgula, né? Entre as linhas, nas entrelinhas, Deus quer falar com nossos corações, né, irmãos? Porque Deus requer de nós mudanças de vida, né? Ele quer que nós venhamos assim, verdadeiramente buscá-lo, né? Então essas coisas, né, irmãos? Deus tem falado muito ao meu coração através da Bíblia. Muitas coisas assim são reais, né, irmãos? Então eu acredito que Deus vai falar com você hoje também. Se você acreditar, confiar. Diz assim a palavra do Senhor, Espírito Santo, abençoar aqui. Diz assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, que se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei-o, e o Deus de paz será convosco. Aqui, irmãos, Deus fala muito aqui através do livro de Filipenses, né? Ele fala que nós devemos estar sempre regozijando no Senhor, sempre alegres no Senhor, né, irmãos? Sempre buscando ao Senhor, porque Ele é que nos conforta, Ele é que nos direciona, nos dá a vitória que nós precisamos, Ele é que encontra em nós, assim, Ele que, assim, permite em nós muitas coisas, né, irmãos? E Ele passa para aqueles que querem verdadeiramente estar no Senhor, Ele derrama da sua paz. Por mais que a pessoa esteja numa situação de tribulação, sabe, irmãos? Ele consegue vencer dentro dessa tribulação, ele consegue se equilibrar dentro dessa situação, sabe? É uma situação que sabe que não é fácil, ela é difícil, porém, aquele que está em Cristo, ele leva com mais facilidade, sabe, irmãos? Então, Deus hoje me trouxe assim, nessa paz, assim, nessa tranquilidade, irmãos, que eu sou um pouco exaltada, não é que exaltada, mas assim, eu tenho uma, sabe, assim, uma energia, assim, uma coisa para poder falar do poder de Deus, essas coisas, mas hoje eu senti mais nessa mansidão aqui, né? E diz assim ainda mais, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Vistes aqui, irmãos, que nós devemos estar em constante louvor, em constante adoração, oração ao Senhor, né? Para que as nossas petições, os desejos dos nossos corações, os desejos da nossa alma possam estar assim diante do Senhor, que é o Deus que nos honra, que vai nos abençoar, né, irmãos? Então,
que as nossas petições, os nossos desejos, nossos sonhos possam estar todos os dias ali, ó, diante do altar do Senhor, porque todo dia você está falando, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me ajuda nisso ou naquilo, entendeu, irmãos? Assim, lógico que também deixando na mão do Senhor, você faz a sua petição, também não fica amargurando, ou se angustiando, não, você faz a sua petição e deixa diante do altar do Senhor e fica guardando. Depois você vai na sua horário de oração, você coloca de novo, mas também não fica toda hora cobrando ao Senhor, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Não, mas irmãos, o Senhor tem que conhecer os desejos dos nossos corações, né, irmãos? Então, aí diz que mais, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Olha, ele manda a gente pensar sobre isso, né, irmãos? É que nós vemos assim, ser verdadeiro com o nosso irmão, ser rápido, né? Ouviu algo e você já responde daquilo ali, não deixa com que a outra pessoa fique tirando algumas conclusões, irmãos. Não, tem que ser automático. Você achou alguma coisa, você fala assim, não, meu querido, você pensa assim, assim, ou fala dessa maneira, e o correto seria assim, assim, entendeu, irmão? Mas depende de nós, muitas vezes, você viu que a pessoa foi contra você, ou falou referente a outra pessoa, ou a outro objeto, outra coisa que seja, e você simplesmente deixou ela divagando ali. E às vezes não, às vezes você tem que falar assim, não, mas o correto seria assim, assim, né, irmão? Para que tudo venha estar bênção. E que a outra pessoa nunca pense que ela esteja correta dentro daquilo que ela acha que está correta. Você está me entendendo, irmãos? Não ficar debatendo, mas corrigir enquanto se pode corrigir, porque muitas vezes até uma pessoa olha para você com um certo desprezo, com certa coisa. Se você percebeu, você tem que quebrar aquilo dali o mais rápido que possível, para que dali depois não se transforme numa raiva, num ódio, né? Em algo até pior ainda, né, irmãos? Então, porque o ser humano tem um pouco disso, né? De ser vingativo, né? Dessas coisas, né, irmão? Então, aqui a palavra nos ensina que nós devemos ser verdadeiros uns com os outros. Por exemplo, a pessoa quer que você faça algo e não está no teu alcance de fazer aquilo, você tem que ser honesto e não ficar dando um tempo, né, para dar uma resposta, dando um tempo para uma resolução. Não, você tem que falar assim, não está dentro das minhas possibilidades, eu só posso fazer dentro daquilo que eu posso, né? Você tem que ser objetivo, rápido, eficaz, né, irmão? Então diz aqui também, ó, que você tem que ser honesto, honesto em tudo, irmão. Quando você tem que ser honesto no seu dízimo, na sua oferta, você tem que ser honesto com seu irmão, se você está devendo, você paga, você está me entendendo? Se você não pôde pagar naquele momento, mas você justifica a falta, né? Você justifica que não teve ainda como, mas que vai resolver no primeiro momento. Então, nós devemos estar sempre com as nossas obrigações em dia. Eu estou 100%, irmão, que eu estou aqui falando para você? Eu não estou, irmão. Então, não se engane, nem comigo, nem com você. O que nós estamos aqui é procurando a orientação de Deus, a bênção dEle, para que nós possamos nos consertar das nossas falhas, né, dos nossos erros, né? Muitas vezes cometemos coisas que nos arrependemos, que se tivéssemos pensado um pouquinho mais, nós não teríamos entrado numa cilada, numa roubada, né? Então, meu pastor até falou muito disso, né? Que nós temos que sermos cautelosos, não
simplesmente fazendo contas, coisas absurdas, sair comprando, ou seja lá o que for que você venha fazer, precipitadamente, sem antes consultar o Senhor, sem antes saber de Deus se é da vontade dEle, sem antes perguntar para Deus se pode entrar num negócio alto, né, irmãos? Pessoas agora chegando no final do ano, querendo trocar carros ou comprar carros, e às vezes não tem nenhum recurso para poder assumir um compromisso desse tão alto, né, irmãos? Lá na frente vai começar a atrasar, vai começar a atrapalhar, né, tropeçar. E aí vai ficar envergonhado, vai ter que se desfazer de uma certa situação. Por que não esperar um pouquinho mais? Porque muitas vezes você não comprar um que não seja tão elitizado, um carro tão excelente, comprar um mais popular, né? E ter para te atender e ter como pagar, né, irmãos? Então, menina, Deus tem falado demais, né? Na minha igreja. Meu pastor fala muito sobre isso. Cuidado, não é porque está chegando o final do ano que você pode meter o pé pelas mãos, que você pode ali, eu vou conseguir um cartão, vou estourar o limite dele, depois vou ficar pagando as prestações. Aí, irmão, você ir lá na frente vai virar um ano, você pode ficar desempregado, você pode ter umas situações. Eu sou negativa? Não, irmãos. Nós vamos estar com mudança aí de governo. Você tem que saber primeiro o que é que vai acontecer para você poder assumir um compromisso tão alto. Você tem que orar ao Senhor para assumir um compromisso de muitos meses. Você sabe o que vai acontecer daqui a um ano, mais ou menos, se você vai fazer uma prestação de 24 meses? Você não sabe, irmão. Então, tem que agir com prudência, não é com negativismo. Não, estou ensinando isso, nem estou falando disso. Eu estou falando de prudência, irmão, de assentar a cabeça e saber daquilo que você vai fazer, de não dar um passo maior do que a sua perna, entende, irmãos? São coisas que nós temos que aprender no dia a dia para nós não fazermos coisas assim e depois essas coisas virem contra as nossas vidas, amém, irmãos? Então, aí Deus fala aqui ainda mais, ó, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, ele manda a gente pensar sobre isso. Então, nós devemos buscar ser justos com as pessoas que andam ao nosso lado, sabe? Fazer as coisas que são corretas e ser puro de coração, né, irmãos? Não ser falso, né, irmãos? Porque quantas pessoas que andam no nosso meio são falsas, pensam mal da gente, olha, contra a gente, não sabendo que nós temos um Deus que é tão todo-poderoso. E sabe por que nos botou em certas condições, irmãos? Você está me entendendo? Quem é que pode estar aqui apontando e julgando alguém, irmãos? Hoje tu aponta, tu julga, amanhã tu é condenado em cima daquilo ali. Para que isso? Em vez de tu ajudar em oração para que aquela pessoa venha também ser abençoada, não, tu faz fazer contra. Como que pode ser isso, irmão? Como é que pode ir uma pessoa para frente dessa maneira, né, irmãos? Então, temos que ter certas cautelas aqui. E diz que nós devemos aqui ser amáveis, né, irmãos? E tudo que é de boa fama é bom, né, irmãos? Então, vamos estar com aqueles que realmente são agradáveis, são bênçãos nas nossas vidas, né? Que estende a mão para nós, independente de qual seja a situação que nós venhamos assim estar, mas que venha assim fazer a diferença, né, irmãos? Nós temos que ser diferente, nós temos que honrar o nosso Deus, né, em tudo, né, irmãos? Então diz aqui ainda mais, né? E também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim,
né? Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui é Paulo falando, né? Ele falou assim, olha, se vocês estão vendo o que eu estou passando e estou vivendo certas coisas, e como é que eu tenho mudado o meu comportamento, e como é que eu tenho estado diante do Senhor, então, irmãos, que vocês possam observar isso e andar por esses mesmos caminhos, porque o Deus de paz, ele é conosco, né? Então, o Deus Todo-Poderoso é comigo e é com você, amém? Essa palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like e se inscrevessem no meu canal. Paz para todos.